Meus amigos, hoje nós vamos então continuar a nossa série de mensagens chamada Jesus, a nossa Páscoa. Estamos nos preparando para a Páscoa. Nesse processo de preparação, nós tivemos essa semana, uma semana inteira de oração e jejum. Começou no dia 1º de março e terminamos hoje, domingo, a nossa campanha de jejum da meia-noite ao meio-dia. Foram 7 dias bem especiais, com muita oração, com muita entrega ao Senhor nesse período. E nós estamos pregando nesse tempo, preparando o nosso coração para celebrarmos a Páscoa de Jesus. Então, no primeiro domingo, nós pregamos sobre celebrando a missão de Jesus, nos lembramos que Jesus foi o profeta perfeito, o sacerdote perfeito e o nosso rei eterno. Também, na segunda mensagem, ouvimos semana passada o pastor Eduardo ministrar sobre celebrando a divindade de Jesus, onde nós nos lembramos que Jesus é o pão da vida, é a água da vida, Ele é o grande eu sou, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o bom pastor. Então nós vimos a divindade de Jesus, a obra que Ele fez em nosso favor, e hoje nós vamos celebrar a ceia de Jesus. Eu gosto sempre de explicar que Santa Ceia, ceia do Senhor, ceia de Jesus, é tudo a mesma coisa, é um sinônimo, é apenas uma forma diferente de dizer a mesma expressão. Então hoje nós vamos celebrar a ceia de Jesus. Eu quero então meditar com você num texto que vai nos fazer refletir um pouco sobre a ceia de Jesus, ou Santa Ceia. Diz assim, em 1 Coríntios capítulo 11, do verso 23 ao 26. Pois recebi do Senhor Jesus o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança firmada no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Meus queridos, a ceia de Jesus que nós celebramos hoje, ela é uma ordenança que Jesus deixou para os seus discípulos. E em torno da mesa, no último encontro de Jesus com os seus discípulos, Ele instituiu ali um memorial e disse: olha, eu quero que vocês comam pão e bebam do vinho, lembrando que o meu corpo está sendo entregue por vocês, e que eu estou firmando no meu sangue uma aliança eterna com vocês, para a remissão dos seus pecados, para a redenção de vocês. Então a ceia é uma ordenança que Jesus deixou para nós, e que a igreja celebra desde o início, desde a morte de Jesus, desde a sua ressurreição. Os cristãos celebravam a ceia, dizendo: nós queremos nos recordar que Jesus morreu por nós, fez uma aliança conosco no seu sangue. E quando eu penso na ceia de Jesus, eu me lembro que ela aponta em 3 direções. E eu quero rapidamente falar sobre essas 3 direções que a ceia aponta. A primeira delas é que a ceia do Senhor aponta para o passado. Sim, o texto diz: sempre que comerem deste pão. O texto diz: olha, lembrem-se que o meu corpo foi entregue por vocês. Lembrem-se. Ele fala aqui de um memorial. Ele fala que é para nós nos recordarmos do que aconteceu. É para nós relermos o Evangelho e nos lembrarmos quem é Jesus, o que Jesus fez e o que Ele prometeu para nós. A ceia nos convida a olhar para o passado. E quando eu olho para o passado, eu me recordo quem eu sou, quem Jesus é, o que Jesus fez. Eu me recordo por onde eu já andei. E aqui, meus irmãos, é interessante, eu não vivo no passado,
mas o passado me ajuda a entender como eu cheguei até aqui. Mas o passado me faz lembrar quem me ajudou a chegar até aqui. Sempre que eu olho para o passado, eu me lembro daqueles que me ajudaram, que estiveram ao meu lado, que me ensinaram, que acreditaram em mim, que investiram em mim. E eu me lembro do que Jesus fez comigo ao longo da minha vida. Eu me lembro, por exemplo, que hoje algumas coisas que acontecem na minha vida é resultado da misericórdia, de bênçãos que Deus fez lá atrás na minha vida. Que hoje eu estou colhendo coisas que eu plantei e que Jesus abençoou. Então olhar para o passado me ajuda a recordar quem eu sou, quem Jesus é, o que Ele fez e como eu cheguei até aqui. Quando eu olho para o passado, eu me lembro que eu tenho uma aliança. Assim como eu tenho uma aliança com a minha esposa, uma aliança de amor, de fidelidade, de compromisso, eu também tenho uma aliança com Jesus, de amor, de fidelidade, de compromisso com Ele. Quando eu olho para o passado, eu me lembro que alguém morreu por mim. E eu gosto muito de me lembrar de Romanos capítulo 5, verso 8, que diz que Deus prova, mas Deus demonstra o seu amor por nós, pelo fato de Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Jesus nos amou antes que nós o amássemos. Jesus tomou a iniciativa antes que nós o escolhêssemos. Ele nos escolheu antes de nós o escolher. Ele tomou a iniciativa, Ele deu o primeiro passo. Ele nos convidou, Ele nos amou primeiro. Então a ceia do Senhor, a ceia de Jesus, ela aponta para o passado. Ei, você que está em casa aí, você que está me ouvindo agora, olhe para o teu passado. Lembre-se do que Jesus fez. Lembre-se como Jesus te trouxe até aqui. Lembre-se das pessoas que Jesus colocou no teu caminho, que te ajudaram a chegar até aqui. E lembre-se das promessas que Jesus te fez lá no passado. E se mantenha focado nelas. Agora a ceia também aponta para o presente. No texto que nós lemos, diz o seguinte: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Olha só, o texto diz que no presente eu tenho uma missão. E a missão é anunciar o Evangelho. Anunciar quem é Jesus, o que Jesus fez. Sim, eu tenho uma missão de compartilhar o Evangelho de Jesus com quem está perto de mim. Eu sou convidado por Jesus a ser um embaixador dele na terra, a cooperar com ele na tarefa de levar o amor, de levar a mensagem de Jesus para aqueles que cruzam o meu caminho. Assim, essa dimensão do presente, a dimensão da missão. Eu tenho uma missão: anunciar o Evangelho de Jesus. Quando eu penso que eu tenho uma missão e que eu sou chamado no presente a anunciar o Evangelho, Rodrigo, eu me lembro daquela canção que diz o seguinte: eu tenho um chamado, jamais vou me calar, eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Lembra para nós um pouco como é essa canção? Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Lembre-se disso, Deus não abre mão de você, Ele te deu um chamado. Não negligencie. Deus quer usar você com as suas experiências, com seus talentos, habilidades, dons. Deus te deu um chamado a anunciar o Evangelho. Quando você participa da ceia, você tem que se lembrar disso. Eu fui chamado para anunciar que Jesus morreu pelos nossos pecados. É isso que o apóstolo Paulo escreveu para nós.
sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês estão se lembrando, estão se comprometendo, estão se recordando que vocês precisam anunciar a morte e a ressurreição de Jesus. Então, meus queridos, a ceia tem uma dimensão do presente. Nós estamos esse ano no ano do avivamento, e avivamento sempre está relacionado com pregação do evangelho, com fazer discípulos, com amor aos perdidos. Essa semana publiquei um vídeo no meu canal. Se você não acompanha, se inscreve lá, Pastor Paulo Cabral, YouTube. Tem lá uma conversa que eu fiz com o pastor William Salgado, onde ele fala muito sobre isso, que uma marca de uma igreja que está sendo avivada por Deus, uma vida que está passando por um avivamento, é amor pelos perdidos, é coragem de testemunhar sua fé, é ousadia de pregar o evangelho. Nós temos orado por isso, que Deus nos dê um tempo de despertamento espiritual, de avivamento, que nos dê ousadia para pregar o evangelho com mais coragem, com mais criatividade, com mais ousadia. E nós temos esse chamado de Deus, de anunciar o evangelho a todo tempo. Agora, a ceia também aponta para o futuro. Sim, a ceia do Senhor nos faz olhar para o futuro. O apóstolo Paulo diz: até que ele venha. Eu falo o seguinte: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, vírgula, até que ele venha. O até que ele venha me faz recordar que ele ainda não veio, que eu estou aguardando alguém. Eu queria que você pensasse na seguinte situação. Imagina o seguinte: imagina que alguém que você ama procura você e diz o seguinte: olha, eu vou ter que me ausentar por um tempo, e eu vou deixar aqui, os meus filhos, para que você cuide deles enquanto eu me ausentar. Eu preciso que você os proteja, que você os alimente, que você os ponha para dormir, que você dê remédio. E aí você diz: ok, vou fazer isso. Até quando? Até que eu venha buscá-los. Até que eu venha buscá-los. Meus irmãos, muitas vezes nós passamos por experiências como essas. Quem nunca recebeu um pedido para ficar com uma criança, para que uma mãe fosse a um médico, fosse, enfim, trabalhar, fosse fazer alguma coisa, e nós ficamos com aquela criança até que aquela mãe volte, até que o seu pai volte. Ou então podemos pensar também, Rodrigo, naquela hipótese de aquele noivo que diz o seguinte: olha, eu preciso deixar a minha noiva aos teus cuidados. Até quando? Até que eu volte para a cerimônia de casamento. Cuide dela até que eu volte para firmar o casamento com ela. Muitas vezes nós ficamos cuidando de algo que não é nosso, até que aquele que é dono daquilo volte e busque. O apóstolo Paulo, nesse texto, nos lembra o seguinte: que um dia Jesus voltará, e a ceia me faz lembrar disso, me faz lembrar que Ele voltará. A mensagem que a igreja tem pregado há séculos é essa: um dia Jesus voltará. Eu não sei quando isso vai acontecer, eu não sei se nós estamos na última geração ou não, mas eu sei e eu confio nas promessas de Jesus. O autor de Hebreus disse em Hebreus 10, verso 35 a 37 o seguinte: por isso, não abram mão
da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não tardará. Aleluia! Hebreus 10, 35 a 37, aquele que vem virá e não tardará. Por isso perseverem, diz o texto. Vocês precisam perseverar, aguardando aquele que prometeu que um dia voltaria. Apocalipse, o livro da revelação, termina o seu penúltimo versículo, Apocalipse 22, 20, diz o seguinte: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Esse texto, ele é uma declaração de Jesus e uma resposta da igreja. Jesus diz: certamente venho. E a igreja responde: amém. Vem, Senhor Jesus. Que você possa dizer isso nessa noite: amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Vem, Senhor Jesus. Por isso que nós cantamos aquela canção que diz assim: breve virá, Ele vem e vem para me buscar, breve virá. Vamos ouvir um pedaço dessa canção? Breve virá, breve cante conosco, virá, Ele virá, com poder e com glória virá, com glória virá, breve virá, eu creio, breve virá, Ele virá, Ele vem pra me buscar, breve virá. Sabe, Anderson, na semana passada, quando voltou tudo a fechar, fechou comércio, fechou igreja, fechou tudo, eu fiquei triste, assim como acho que a Dala também ficou, a Joyce, e uma pergunta começou a ecoar no meu coração, que foi: até quando? Até quando isso? Nós estamos completando um ano de pandemia, Rodrigo. E eu me lembro que lá em março do ano passado eu ouvi: não, o pico vai ser em abril. Depois: não, o pico vai ser em julho. Não, vai ser em agosto. Não, vai ser em setembro. E o pico nunca chega. E nós chegamos agora, um ano depois, com hospitais cheios, UTI lotada, mortes, enfim, contágio. E eu fiquei por alguns dias perguntando: Senhor, até quando? Eu quero aqui confessar para você que quanto mais eu falava até quando, mais eu me entristecia. Até quando? Mas aí teve um desses dias que, enquanto eu meditava no até quando, Deus falou comigo: Rodrigo, Deus disse o seguinte para mim: filho, tu estás preocupado com a questão errada. Não é até quando, mas é até que Ele venha. O foco não é ficar preocupado em até quando vai durar a pandemia. O foco é se preocupar em como você vai cumprir a missão até que Ele venha.
Porque o texto que nós lemos, o texto que nos faz hoje pensar na ceia de Jesus, diz isso. Porque vocês anunciam a morte de Jesus até que Ele venha. E aí, meus queridos, os meus sentimentos foram mudando. E eu comecei a entender que eu deveria não mais ficar reclamando do até quando, mas eu deveria trocar o até quando por pensar: Deus, o que eu vou fazer até que tu venha? Qual é a minha missão? E aí eu comecei a me lembrar que Deus me chamou para pregar o Evangelho, sabe até quando? Até que Ele venha. Com pandemia ou sem pandemia, eu vou pregar o Evangelho até que Ele venha. Eu me lembrei que eu sou chamado a amar o próximo, sabe até quando? Até que Ele venha. Até que Ele venha, sim, eu vou me importar com quem está perto de mim e tentar ser resposta, ser ajuda para quem está sofrendo. Eu me lembrei, meus queridos, que nós como igreja vamos continuar nos reunindo, nos organizando, com pandemia ou sem pandemia, até que Ele venha. Com culto presencial ou culto online, ou em casa ou no templo, nós somos igreja até que Ele venha. A pandemia não mudou a missão, a pandemia não mudou o propósito, não mudou quem nós somos, não mudou o que nós temos que fazer. Nós continuamos com uma missão até que Ele venha. Por isso eu quero convidar você a enxugar o rosto, a trocar tua roupa, rasgar o teu coração e se lembrar que você e eu temos uma missão que não para até que Ele venha. Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo é a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz contigo. Até que Ele venha, até que Ele venha, oh, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha, oh, Ele é a razão que me faz continuar. Anderson, sabe até quando eu vou pular de alegria? Até que Ele venha! Até que Ele venha. Cristo a esperança e ao mundo vou. Até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Essa música fala uma coisa muito legal, que é o seguinte: vou levar esperança. Ei, nós somos chamados a levar esperança num momento onde muitas pessoas perderam a esperança. Que você e eu sejamos mensageiros de esperança. Sabe até quando? Até que Ele venha. Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança e ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Até que Ele venha, até que Ele venha.
esperança que me faz contigo levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Sabe, meus irmãos, eu já vi muitas mulheres se superarem por amor aos seus filhos. Já vi muitos pais, muitos homens se sacrificarem muito em favor da sua família. Nós somos chamados, sim, a nos sacrificar. E nesse tempo de dificuldade que temos passado, nós temos que fazer novos sacrifícios. Um deles, por exemplo, está relacionado à solidariedade. Nós queremos voltar a juntar cesta básica aqui na igreja. Queremos voltar a receber doações de alimentos, de leite, de comida, para novamente repartir com muita gente. Nós, no ano passado, distribuímos mais de 1.500 cestas básicas. Queremos fazer isso de novo esse ano. Por isso, eu convido você, a partir dessa semana também, a colocar, a fazer algum esforço, a buscar ajuda, buscar recursos, enfim, e nos ajudar a novamente retomar aqui um bom estoque de doação de alimentos, para que nós possamos abençoar mais e mais pessoas que precisam, porque nós somos chamados por Deus a amar o próximo, a cuidar do pobre. Sabe até quando? Até que Ele venha! Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Eu falei para você no começo dessa pregação que no final dela nós íamos fazer a Santa Ceia, a ceia de Jesus, a ceia do Senhor. E nós vamos fazer a ceia do Senhor a partir daquilo que nós aprendemos hoje, olhando para o passado, lembrando quem nós éramos, o que Deus fez por nós, como chegamos até aqui, olhando para o presente, sim, temos uma missão, e olhando para o futuro, sabendo que a missão só vai terminar quando Ele voltar. Então, até que Jesus venha, nós vamos seguir celebrando a ceia, seguir nos lembrando quem nós somos, o que Deus é e o que nós vamos fazer.